Deus possa estar falando ao teu coração. Eu quero falar, eu tenho o hábito de pregar sempre nessa abertura do mês de aniversário da igreja. Eu gosto muito de falar uma palavra, a igreja, como Deus, através de seu Filho Jesus, idealizou. E eu recorro a Números capítulo 35, a partir do verso 9. Pediu o Jonatas, vem cá, filho, você vai ler aqui para mim. Jonatas 35, Jonatas. Números. Qual foi? Eu errei por 2, Jonatas tem 33 anos, eu quis dizer que o Jonatas tem 33 anos, e ele vai fazer a leitura de Números capítulo 35, do 9 ao 21. Acompanhe, a palavra é igreja como cidade refúgio, repita. Igreja como cidade refúgio. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por engano. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão por refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida certamente o homicida morrerá. Ou, se lhe ferir com uma pedrada de que possa morrer e morrer, homicida certamente o homicida morrerá. Ou, se ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer e ele morrer, homicida certamente o homicida morrerá. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. Homicida o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. A igreja como cidade refúgio foi idealizada por Deus quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida. Quando o povo de Israel estava dividindo as porções, o Senhor falou da necessidade de fazerem cidade refúgio. E eu gostaria de falar sobre essa cidade e o que ela implica no Novo Testamento. Gostaria de fazer uma comparação das cidades refúgio do Antigo Testamento com as igrejas locais. Então, repita comigo: a Igreja Batista de Laranjeiras nasceu com um objetivo: ser cidade refúgio para o momento atual. Então aqui não adianta mas a igreja tem muita gente problemática, é o local, é a cidade de refúgio. Aqui tem muita gente que fala mal dos outros, é aqui, cidade de refúgio. Aqui é o local onde as pessoas entram, aqui é o local onde estão pessoas com a vida totalmente torta e que entram aqui porque o Senhor aqui o trouxe. Então a igreja é um local onde eu sou trabalhado, onde eu permito que o Espírito Santo de Deus vá trabalhando. Eu gosto muito da matéria de tipologia. No seminário não existe mais essa matéria, mas se você pegar o Antigo Testamento, ele tem muitas tipologias, e a cidade de refúgio era a tipologia da igreja que nós temos hoje. Ou seja,
Deus orienta como seria essa cidade para Israel. Para quem você liga quando ocorre um acidente? Pastor, eu ligo para o médico, eu ligo para a ambulância, eu ligo para o corpo de bombeiro, eu ligo para a polícia e eu ligo para o irmão da igreja para colocar no grupo da igreja para que a igreja ore. Para quem você corre quando uma situação sai do controle? Para o meu pai, para minha mãe, para minha família, mas também eu corro para a igreja. A resposta automática, não é automática, mas o Senhor falou que era necessário ter cidade de refúgio para que a pessoa pudesse achar ali abrigo. Então eu quero dizer que nós precisamos fazer dessa igreja uma cidade de refúgio, porque era esse o objetivo de Deus, fazendo a tipologia da igreja que Jesus Cristo organizou. Já vivi situações que ligaram para mim, dizendo que o Tiago havia se acidentado, meu filho, na linha amarela. Então, só em saber que o meu filho, Tiago, havia se acidentado na linha amarela, foi algo que me tirou do chão. Corri para a linha amarela, e quando vi o carro, o estado do carro, os irmãos imaginam, perda total. Eu fiquei desesperado, e eu acabei fora de si, deixando a igreja também desesperado, porque eu liguei no áudio, chorando muito, pelo que eu tinha visto. Mas naquela hora, a igreja, pelo WhatsApp, houve uma corrente de solidariedade, e Tiago está aí, vivinho para a honra e glória do Senhor, amém? Já vivi situação que a Ana liga, dizendo para mim, pastor, Yuri foi sequestrado. Corro para encontrar Ana, e o Yuri havia sido sequestrado. Eles tinham parado no centro da cidade, enquanto Yuri parava com o carro, esperando a Ana. Vieram levar o carro e levar Yuri também. E Ana não sabia, eles ficaram desesperados. Eles ligaram, aí eu cheguei ao local, encontrei Ana andando na rua, igual barata tonta ali na Cruz Vermelha, e eu tinha levado o Roberto e a Maria Francisca comigo, e nós, através do WhatsApp, nós acionamos a igreja, e naquele momento a igreja foi uma cidade de refúgio, e daqui a pouco os sequestradores libertaram o Yuri, ele liga, são e salvo, amém? A coisa engraçada disso, que toda vez que eu passo naquele local, eu e Roberto havíamos nos distanciado, eu acho que Maria Francisca havia nos distanciado, quando a Ana recebe a notícia que havia encontrado Yuri, no meio da rua, era um cruzamento. Imagina um cruzamento com muitos carros. Ana não pensou duas vezes, ela se ajoelha no meio do cruzamento, agarra as pernas do Roberto, chorando. Foi um quadro que meu Deus, o que está havendo ali, né? E as pessoas, os carros pararam, as 4 vias, os carros pararam, não sabiam o que estava havendo. Era a alegria incontrolável de Ana, porque Yuri havia aparecido. Mas a igreja foi acionada, a igreja foi cidade de refúgio. Irmãos, a igreja precisa ser cidade de refúgio, a igreja necessita ser cidade de refúgio. Eu não posso querer que não venha me trazer problema. Então, eu fosse outra coisa, eu fosse, como é que vocês... Programadores não, analista eu fosse analista de sistema, não tem problema. Então eu fosse militar, pastor Heitor ali, não tem problema.
eu fosse psicóloga, Simone ali, eu fosse trabalhar em uma empresa, eu fosse médico cirurgião, não tem problema. Então, ou seja, mas se eu escolhi ser pastor, eu tenho que entender que eu faço parte de um grupo que tem a igreja como cidade refúgio. O Senhor falou em Números capítulo 35, quando vocês entrarem na cidade, separe um local, porque eu quero que esse local seja cidade refúgio. Ou seja, seja cidade onde as pessoas possam correr. Mas cidade refúgio é antiga. Na minha Bíblia diz em Atos, eu ia falar em Pedro, em Atos 12, 5, que a Bíblia diz que Pedro havia sido preso por Herodes. E a igreja interrompeu as festividades da Páscoa, e a igreja, eles foram para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e a igreja orava, insistentemente, porque alguns dias atrás, a igreja já tinha perdido o seu pastor, que era Tiago. Tiago tinha sido morto a fio de espada. A igreja estava já sabendo, vão matar Pedro. Então a igreja entrou em batalha, e a igreja começou a orar, aí vocês lembram da história, como Pedro sai de maneira milagrosa, mas o que eu acho muito interessante, é que quando Pedro toca a campainha, a menina vê Pedro, e corre lá para dentro e fala para a igreja: irmãos, Pedro está na porta. Os diáconos de Maria de Deus, os diáconos de plantão, todo mundo riram das meninas. Os homens, irmão Wagner, riram das meninas. As mulheres, pastora Joyce, riram. Os pastores riram. Impossível, Pedro está preso. E a menina teve que convencer: não, Pedro está na porta. Ué, a igreja não estava orando para Pedro ser liberto? E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração, e Deus libertou Pedro de maneira milagrosa. Aplaude o Senhor, glória a Deus. Então, irmãos, a igreja como cidade refúgio é antiga, não é, pastor está trazendo uma novidade. Não leia a Bíblia. O que é cidade refúgio? É quando eu estou em aperto, eu não corro para outro lugar, eu corro para o meu Senhor. E como que o Senhor age? Através do seu corpo. E qual é o corpo de Deus? Qual é o corpo de Jesus aqui na terra? A igreja. Então a igreja precisa ser o braço de Jesus para abraçar, e não é diferente. Eu não creio que a igreja sirva só para adorar, para evangelizar, para fazer trabalhos de beneficência. Eu creio que a igreja, ela precisa ser refúgio. Por isso, quando o Nélio, conversei com o Nélio para ele implantar esse trabalho aqui às sextas-feiras de Causa Impossível, Nélio, pastor Heraldo, estão à frente desse projeto de orar por pessoas que desistiram. É impossível. Então, se você vai, é impossível. Então, tem um grupo aqui doido que ora só por coisa impossível. São loucos. Mas quem disse que o crente vai de acordo com o mundo? A igreja de Jesus, ele declara o seguinte: as portas do inferno não suportarão. Eu gosto muito dessa nova, dessa aplicação. Não resistirão da ideia que a igreja fica com medo lá dentro, mas é o contrário. O inferno e as suas portas, os diabinhos, tudo lá dentro, com medo, porque está ouvindo o barulho do povo de Deus marchando. Então a Bíblia diz que as portas do inferno não vão suportar a pressão da igreja. A igreja que vai invadir, não é o inferno que vai invadir a igreja. Eu fico aqui igual os 3 porquinhos, com medo do lobo mau. É o lobo mau ou a raposa? Lobo mau. Eu não sou, então esquece isso, é o contrário. É a igreja marchando contra as portas do inferno. E o Senhor declara que as portas do inferno
não vão resistir à oração da igreja. Então, se seu filho está nas drogas, as portas do inferno não vão resistir. O diabo não tem poder sobre o seu filho, o diabo não tem poder sobre o seu marido, o diabo não tem poder sobre a igreja de Cristo na terra. Então eu tenho que viver isso. Isso é a igreja de Cristo. Tem um teólogo chamado John MacArthur. Ele tem um livro chamado Ministério Pastoral, e dentro de um capítulo ele mostra a importância da igreja. Ele diz assim: a igreja é a única instituição que Jesus prometeu edificar e abençoar. Ele diz assim: edificarei a minha igreja. Repita: edificarei a minha igreja, e as portas... eu vou edificar a minha igreja. De quem é a igreja? Edificarei a... de quem é a igreja? Jesus. A igreja é minha. Ele falou assim: Alzira, a igreja é minha. Ele falou para a irmã Lília: a igreja é minha. Ele falou para o irmão Marco Longa: a igreja é minha. Ele falou para Alzira: Alzira, não se mete, Alzira, a igreja é minha. Edificarei a minha igreja. Pastores que estão aqui vão lembrar que no passado tiveram pastores que falaram assim: aqui na minha igreja não, aqui na minha igreja não. Eu era adolescente e tinha um grupo, também o nome do grupo, na época, de uma igreja altamente tradicional, Fé e Milagre, né? Aí eu queria o quê, né? Hoje que eu posso pensar, mas quando Fé e Milagre foi cantar numa igreja, nos primeiros acordes, a música era mais ritmada, o pastor pegou o microfone e falou: aqui na minha igreja vocês não vêm fazer bagunça não. Me botou a gente para fora da igreja. A gente ia cantar ali, era um congresso de jovens. A igreja do Senhor, ele disse assim: as portas do inferno não vão prevalecer. Ele disse assim: eu vou edificar a minha igreja. Mateus, tem como botar ela? Mateus 16, 18. Eu vou edificar e vou abençoar. Esse meu lado fala que edificar. Agora? Então, ou seja, o Senhor promete, é a única instituição que o Senhor diz assim: eu vou edificar e vou... A igreja é o único lugar de reunião dos verdadeiros adoradores. Perdão, era outro versículo. A igreja é o único lugar, é o único ambiente de reunião dos verdadeiros adoradores. Filipenses 3, verso 3, diz que o culto seria não o culto regado de liturgia do Antigo Testamento, com os rituais, mas os verdadeiros adoradores adorariam o Pai livres de rituais, porque Jesus havia rompido. Filipenses 3, verso 3. Então, a igreja é a única instituição que o Senhor prometeu abençoar, edificar e abençoar. Segundo, a igreja é o único local, ambiente de reunião em que nós temos os verdadeiros adoradores. Jesus, falando com a mulher samaritana, ele diz assim: o Pai está procurando o quê? Adoradores. Mas aqui tem. Não é esse tipo de adoradores. Eu quero adoradores que... Esse, ele falou assim, está em falta, e o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a igreja é o único lugar de reunião dos verdadeiros adoradores. Quem não é verdadeiro adorador pode ficar 1 ano ou 2 meses, mas não consegue permanecer. Só permanece na igreja verdadeiros adoradores. Se você não for um verdadeiro adorador, qualquer coisa
vai te atrair, que não seja adoração ao Senhor. Terceiro, a igreja é a expressão terrena da vida no céu, é a expressão terrena da vida que nós teremos no céu. O que o Senhor diz em Mateus 18, é algo que eu quero que você marque na sua Bíblia. O Senhor declara, primeiro ele fala em Mateus capítulo 6, verso 10, que o que nós ligarmos será ligado no céu. E 18 é essa afirmação. Vamos lá? Em verdade, toda a igreja. Então, a igreja é a única instituição que tem essa expressão, esse vínculo com o Senhor. E, por último, a igreja é a plataforma de lançamento. A igreja é a plataforma de lançamento celestial. Então, Marcos capítulo 16, verso 15, você vê esse papel maravilhoso da igreja para que nós possamos alcançar a esfera espiritual. A Bíblia diz 16. Não, 15, volta lá. Isso, depois a gente vai para o 16. E disse-lhe, olha só, ide por todo o mundo. O Senhor falou isso à igreja, é a plataforma, aquela plataforma que lança um foguete. O Senhor usou a igreja para lançar os foguetes para ir no mundo. Ide por todo o mundo, pregue o evangelho, porque avisa que eles estão correndo perigo. E, por final, a igreja é um cobertor espiritual. A igreja é um cobertor espiritual. Você valoriza o cobertor quando está muito frio. Você passa na rua, aquelas pessoas em dias frios ficam encolhidinhos, e você coloca um cobertor como o ser humano agradece. Então eu quero dizer para você nesta manhã, valorize a sua igreja local, valorize o alimento que você tem recebido do púlpito, valorize o que Deus tem falado contigo, através de um telefonema, através de um braço amigo, através de uma oração após o culto. Valorize, ir ao restaurante é muito bom, ir na casa da irmã Sandra Ramos, em dia de festa é maravilhoso, você vai de primeira, ainda mais a sobremesa, é maravilhoso, mas sabe, participar de um jantar maravilhoso. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir na casa de Dona Celeste, mãe do Marco Longo. Ou a mulher para cozinhar bem, que coisa gostosa. A gente fica ansioso pelo aniversário do Marco Longo, que aí sabe que vai ter coisa boa. Mas sabe o que sustenta? O que te sustenta, faz você crescer? Não são os restaurantes. O que te sustenta, te faz crescer, é a comida que sai daquele velho fogão. A comida daquele velho fogão que você despreza, o alimento que sai do seu armário é que te sustenta. Não são os restaurantes. Se você dependesse de restaurante para que seu filho crescesse, não cresce. Primeiro que comida de restaurante é bom só de vez em quando. São os alimentos caseiros. E o que nos tem alimentado não são os congressos, são as classes de EBD, aquele pequeno grupo ali de homens, de mulheres, de adolescentes, de crianças. O que tem nos sustentado são as mães de joelho aqui nessa igreja. O que tem nos sustentado são os cultos ao meio-dia. O que tem nos sustentado são os lindos louvores dos nossos ministérios, dos corais, dos cânticos congregacionais. Então, são os alimentos dados às mensageiras do rei, são os encontros de oração, são os cultos nos lares que nós voltaremos. É isso que tem nos sustentado. Então valorize
É isso que nos faz crescer. Você não valoriza, você não come. Tem um congresso de mulheres, tem uma programação de mulheres, tem um encontro de casais, e você não valoriza. Tem momentos maravilhosos. Eu não pude vir, a Dalvinha que falou hoje na Amanhecer com Deus, e vieram me falar assim, que Dalva trouxe uma palavra maravilhosa. Cidade refúgio, irmãos, estava lá no Antigo Testamento, mas personifica a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: a lei não tem a imagem exata, somente sombra de bens vindouro. A cidade refúgio era sombra de um bem vindouro que nós já podemos usufruir. O apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 2, 16 e 17, ele diz assim: portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem. Essas coisas são sombras de bens vindouro. Leia comigo. Vamos lá. Eu quero dizer para você que o Antigo Testamento ilustra o Novo, e o Novo Testamento explica o Antigo. Mas precisa ser observado, precisa ser vivido. E eu quero encerrar agora trazendo a tipologia que você encontrou nesse texto que o Jonatas leu de Números, capítulo 35. Ou seja, observe que aqui diz assim, fala aos filhos de Israel dizendo, verso 10, quando passares o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós cidade que vos sirva de refúgio, para que nela se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Ele está falando de doloso, que tem a intenção de matar, nesse texto que nós lemos, e o culposo, que não tem a intenção de matar. Mas naquela época, a lei era dente por dente e olho por olho. Então, matou, morreu, matou, morreu, matou, morreu. Mas o Senhor está dizendo, não, você vai criar cidade refúgio, para que possa ser julgado. E nessa cidade refúgio teria o sacerdote. O homicida é o exemplo do pecador que tem sentença de morte. Olha a tipologia aí. Eu fui homicida, eu tinha uma sentença de morte, mas eu corri para os braços do Senhor, e o Senhor me levou para a sua cidade de refúgio, que é a igreja. Ah, pastor, o senhor está forçando muita barra. Eu não consigo ver diferente. Eu corro para o Senhor, e o Senhor me permite que eu congregue em uma igreja. Isso não tem nada escandaloso, não tem nada de diferente. O homicida é o exemplo desse pecador, com uma sentença de morte devido ao pecado. E na Bíblia nós temos a palavra, a alma que pecar, essa. Porém, o pecado que é perdoado, quando a pessoa se arrepende, e o homicida, ele se torna ele cometeu o pecado, mas ele se arrependeu, ele cometeu o pecado involuntário, e quem não se arrepende, aí a Bíblia diz que foi um pecado voluntário. O vingador é a tipologia de Satanás. Número capítulo 35, verso 19, o vingador do morto matará o assassino quando encontrar essa pessoa. João capítulo 10, verso 10, diz assim, o diabo vem para matar, ele só vem para isso, encontrar você no caminho. Então, agora eu vou forçar a barra, me dá um desconto, eu vou forçar a barra, literalmente. Então, pastor Heitor, nem anote, esquece isso, eu vou forçar a barra. Cuidado com essa borboletagem.
Eu estou aqui, estou ali, estou na cidade de refúgio, porque para mudar de cidade de refúgio para cidade de refúgio, tinha que ser, a pessoa teria liberdade, mas o sacerdote dizia assim, nesse trânsito de uma cidade de refúgio, eram 6, de uma cidade de refúgio para outra, se nesse trânsito o vingador te pegar, já foi. Aí, a minha forçação de barra, você vê pessoas que às vezes querem mudar de igreja e não oram, não buscam, e os filhos estavam bem envolvidos na igreja, mas mudou e a família não se adapta e fica todo mundo pelo caminho, não vai para lá, nem vai para cá, e acontece, igreja não salva, mas a pessoa, a brasa fora do braseiro vira carvão, e o Senhor não me chamou para ser carvão. Então, cuidado com a transição. Ela existe, é necessário. Quantos aqui já vieram de outras igrejas? Tudo debaixo da direção de Deus é maravilhosa. O sumo sacerdote diz assim, 35, 25, livrará o assassino do vingador, deixando ficar na cidade de refúgio até a morte do sacerdote, porque a lei dizia morte por morte. A morte do sacerdote seria uma morte substitutiva. E eu vejo nessa figura um episódio de redenção. Jesus me redimiu através da sua morte. Então, meu irmão, eu vejo a cidade refúgio de Números capítulo 35, uma tipologia da igreja de Cristo atual. E no verso 15, diz assim, que serão 6 cidades de refúgio. Nós não temos nenhuma superstição com o número 6, né? Tem pessoas que parece que recebeu a placa, e a placa era 666, a pessoa ficou desesperado, mas significa humano, homem, é humano. 6, o Senhor fez o mundo, coisas da terra, em 6 dias. Então, a Bíblia diz, seriam coisas aqui da terra. Essas cidades de refúgios só servem para quando nós estamos aqui nessa terra. Então, 6 cidades de refúgio seriam cidades de proteção que o Senhor colocaria. Por final, nesse texto depois você vai ler em casa com calma, se você tiver uma Bíblia na linguagem de hoje, ou NVI, uma Bíblia com talvez uma linguagem atualizada, leia, por favor, Números 35, a partir do verso 9, para você entender bem. E no final tem os anciões. Os anciões seriam os juízes dessa cidade. Eles julgariam e dariam uma sentença. Josué, capítulo 20, verso 4, diz, quando chegar na cidade de refúgio, você estará comparecendo diante dos anciões e explicará o que aconteceu. Assim poderá ficar protegido do vingador nessa cidade. Então o papel do ancião era ouvir a história. Assim eles resolveriam se daria refúgio ou não, se entregaria ou não nas mãos do vingador. Hoje nós mantemos a figura do presbitério, dos anciões. Ancião no grego tinha esse papel importante. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, Paulo fala que os presbíteros que governa a igreja é digno de honra, e nós batistas, nós temos diáconos, nós temos obreiros, e desempenhando essas funções. Então, todas essas figuras são tipologia. Uma senhora falou o seguinte, certa vez, pastor, as coisas aqui dentro dessa igreja estão piores do que a do mundo. Aqui, nessa igreja, a irmã disse, aqui nessa igreja a coisa está pior do que a do mundo. E o pastor falou assim, realmente, irmã, a irmã tem razão, e não é de hoje, isso é antigo, essa carnalidade dentro da igreja.
E ele diz em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo já dizia: existe entre vós fornicadores, imoralidade, que nunca se viu nem do lado de fora, nem nos gentios. Paulo diz em 1 Coríntios 5, 1, que a igreja estava ganhando do povo lá de fora. Fornicação, imoralidade, fofoca. E Paulo diz: vocês estão vencendo o povo lá de fora. Mas é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Eu quero convidar você a ficar em pé, para parecer que está acabando. Agostinho diz algo maravilhoso. Agostinho diz algo maravilhoso. Eu tenho um professor que diz assim: sempre quando você for falar alguma coisa, não sabe quem disse, pode acreditar para Agostinho, porque ele falou tanta coisa, pode ser que ele tenha dito. Então, pegando essa gancha aí, Agostinho falou que a igreja pode ser comparado com a arca de Noé. Se não fosse o dilúvio do lado de fora, ninguém suportaria o mau cheiro do lado de dentro. A arca não era um local agradável, tinha muitos animais. Eu quero convidar você nessa manhã, no aniversário da igreja. Quantos anos a igreja está fazendo, quem lembra? 100 e? Então respeite, 112 anos. Respeite, não fale mal de uma noiva de 112 anos. E a igreja tem um papel, e o papel da igreja está muito bem direcionado pelo Senhor. E uma das coisas que a igreja faz é cultivar a comunhão. Por isso que eu falo assim, fala um elogio para quem está do seu lado, porque você não veio aqui olhar paredes, você veio aqui cultuar o Senhor, e você acha Deus olhando o seu irmão. Nós vamos adorar ao Senhor, e vamos já nos preparar para... acha para mim, antes de você descer, João, um hino antigo do cantor cristão, é tempo, o mestre está chamando, é 4, 5, alguma coisa. Nós vamos estar orando, isso, é cantor cristão, tá, Osíris? Nós vamos estar orando, e já após a oração, gostaria que os diáconos estivessem aqui, após a oração. Eu quero convidar você para ficar feliz em participar desse projeto de Deus. Repita comigo: a igreja é um projeto de Deus, que o Jesus, ele colocou. Então nós vamos agradecer a Deus, porque nós estamos inserido nesse projeto. Pai Santo, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Pai, pela a igreja de Cristo na terra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque através da ceia, nós estamos hoje aqui, dizendo, ó Pai, que o Jesus que organizou a igreja, que sustenta a igreja pela sua palavra, o Jesus que morreu e que está vivo, ó Pai, esse Jesus voltará e levará a sua igreja. Pai, Ele vai levar a sua igreja, e nós somos a igreja de Cristo nessa terra. Então, ó Pai, nos ajuda a vivermos, ó Pai, como cidade refúgio, para que o oprimido tenha onde recorrer, para que aqueles que estão passando por dificuldade possam encontrar em nós, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai. Nos dê a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.